Olá, boa tarde, boa noite aos amigos da TV 247. Começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estupa. Boa noite, Léo. Saudades de você, Léo. Tudo bem? Boa noite, Léo. Boa noite a todos os amigos da TV 247. Eu sempre gosto de dar boa noite aos inimigos, que é a melhor forma também de fazê-los amigos. Também estou com saudade de vocês, Léo. Depois que eu fui embora do São Paulo, né, fica mais difícil da gente se encontrar, fazer o programa no estúdio, para não ter esses problemas técnicos. Mas como é que estão as coisas aí? Você ainda vai voltar, tenho certeza disso. Estou planejando a sua volta já. Já estamos. Esse plano já está em preparação. Você sabe que o plano. Vou adiantar para o pessoal, Léo, que a gente vai construir a Fazenda 247. Vai ser uma sociedade alternativa, vai ter um estúdio no meio da fazenda, várias casas ao redor. E aí todo mundo da TV 247 vai morar na Fazenda 247. Quando eu falei para você, você gostou dessa ideia, Léo. E você já estava querendo fazer o projeto, construir, né? Agora já é público, é a Fazenda 247. Léo, o mais interessante, que é a grande dúvida que veio na minha cabeça aqui, é o seguinte: a gente vai poder tomar banho de chapéu? Tomar banho de chapéu. Não, o Alex Sonic já toma banho de chapéu, Léo. Então ele já vai ser. No Alex, se pode tomar banho de chapéu, é a sociedade perfeita para o Alex, né? Então vamos para a sociedade alternativa, lógico. Ele já é o padroeiro dessa sociedade alternativa chamada 247. Gente, boa noite a todos vocês. Deixa eu saudar a presença do público. Muita gente já com a gente aqui, Léo. Já começamos com mais de 1.000 e vamos levantar esse público ao longo da transmissão. Léo, tem vários temas para a gente conversar hoje. Política, né? O Bolsonaro ameaçando dar um golpe, fechar o Congresso pé da vida com o Bolsonaro também. Mas eu queria começar pela economia. Tem gente seguindo, eu quero a Fazenda, diz aqui a Letícia Buriti. A Marisete Souza, vou morar lá também. Então já não é mais uma pequena propriedade, Léo, já tem que ser um latifúndio, né? As pessoas já moram dentro da TV 247, imagina nessa fazenda nossa. É muito louco esse projeto, Léo. A gente pega uma área em algum lugar assim bacana no Brasil, que tem muita internet também, só produção orgânica, né? E todo mundo vivendo da própria produção também e do conteúdo gerado na TV 247. A Nália está dizendo, o veganismo emagrece mesmo, viu, Léo? Boa receita de emagrecimento é o tal do veganismo. Saudações de Belém do Pará. Léo, toda segunda-feira sai lá o balanço do Boletim Focus, né, sobre o crescimento da economia. E mais uma vez, pela 12ª vez consecutiva, a projeção de crescimento para esse ano foi rebaixada, agora para 1,24%. A manchete da Folha de São Paulo, Léo, ontem falava em depressão econômica. O Brasil já está em depressão, Léo? Léo, eu imagino que esses institutos de pesquisa, eles precisam fazer um trabalho de estatística a nível progressivo. É muito complexo para esses institutos já emitirem opiniões do tipo, vai ser queda no PIB de pelo menos 2%. A opinião que eu tenho é essa: o Brasil já está vivendo uma recessão, e olha, recessão, ela não precisa ser acumulada ao longo de 12 meses, como não precisa ser medida ao longo de 12 meses. Convenciona-se medir no final de 12 meses um período contábil, um período gregoriano, enfim, são convenções. O detalhe é que desde que o Bolsonaro entrou no poder, nós estamos em depressão. O que eu quero dizer é que no primeiro dia a gente teve depressão, no primeiro mês a gente teve depressão, no primeiro trimestre, né, que é o quartil utilizado pela economia para analisar os pontos do crescimento econômico, tivemos, obviamente, depressão. Por quê? Porque o governo Bolsonaro está acumulando quedas econômicas. Mas a Bolsa subiu em determinados dias. Não, a Bolsa subiu é uma coisa muito diferente do Brasil ter produzido mais. Especulação pode fazer a Bolsa subir. Agora, só expectativas válidas e aumento da produção que faz o PIB crescer. E isso depende de muita coisa, não é só de um cara doidão que chega e fica falando um monte de bobeira e é aplaudido por uma elite hipócrita que, na verdade, trabalha no sentido de tirar direito de quem trabalha, né? Então, enfim, obviamente, nós estamos vivendo depressão econômica, nós não precisamos esperar um ano para que essas expectativas fiquem negativas. O resultado do Bolsonaro é sempre negativo. Agora,
Será que as pessoas precisam realmente esperar fechar um ano para perceberem que, sim, estamos em depressão econômica? Olha, a expectativa de crescimento do PIB está caindo. Sim, a expectativa de crescimento econômico está caindo, assim como o crescimento econômico não existe mais no Brasil, pelo menos desde o início desse ano. Porque as elites que prometeram investir, prometeram contando que os mais pobres iam investir. Mais pobres não têm dinheiro para investir. Depois de todos os escândalos, aqueles que ainda confiavam no governo Bolsonaro, agora estão quietinhos dentro de casa, escondidos, e ninguém mais quer fazer a economia andar. Óbvio que a gente está em recessão, depressão econômica, e pior, a gente está vivendo recessão, a depressão econômica conjugada com uma inflação que, mesmo que o governo não queira admitir, eu queria que vocês me explicassem o que faz o preço da gasolina subir, o que faz o preço dos produtos do supermercado subirem, o que faz os preços das coisas subirem, se não a inflação. Então, estamos no pior cenário econômico que uma nação pode viver, que é a estagnação econômica com inflação. Léo, vou ler o comentário aqui da Mani Conceição dizendo: consumo zero, consumo consciente, lixo zero, sustentabilidade, comida de verdade, alimentação orgânica, agricultura familiar, chega de veneno, compostagem, horta caseira, horta urbana, horta de ervas. Léo, sobre a questão econômica, né, hoje saiu também um balanço no jornal Estado de São Paulo dizendo que todos os setores da economia brasileira estão piores do que estavam em 2014, quando foi o golpe, quando começou a ser preparado o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Além disso, Léo, outra notícia que saiu é que a desigualdade econômica no Brasil cresce há 17 trimestres consecutivos. Você sabe qual foi o período em que o Brasil foi menos desigual, o ponto mais baixo da desigualdade no Brasil, Léo? Sim, Léo, claro, foi exatamente quando o Brasil começou a atacar a democracia e a atacar a economia, que foi 2013 e 2014, exatamente no momento que o Aécio precisou falar com as pessoas de que, não foi a conjuntura econômica, foi o seu mérito, por isso, metam o pé no governo que trabalhou por vocês, porque vocês não precisam desse governo. Então, hoje, a gente tem o crescimento, olha, veja bem, a gente tem o crescimento da desigualdade social, quando a gente procura a estatística, o eleitor do Bolsonaro gosta muito de viver de ilusão. A gente pode buscar as estatísticas a respeito da desigualdade social no Banco Mundial, não precisa ser nos livros do MEC. Vai direto no Banco Mundial, procura Gini Brasil, e olha, você vai ver que desde o primeiro ano do governo Lula, a gente tem um crescimento no coeficiente Gini, que significa que o Brasil foi ficando cada vez menos desigual, e um crescimento do PIB, que indica que o Brasil mais igualitária. Então, o Brasil, que estava perfeito demais para ser verdade, ele foi atacado exatamente porque estava dividindo muito o seu produto interno bruto. O ponto mais baixo da desigualdade foi exatamente no terceiro trimestre de 2014, no final do governo da ex-presidente Dilma. O pessoal falou, voltou, travou, som ruim. Eu acho que é um pequeno problema de conexão do Léo, até a imagem dele estava vindo um pouco nítida, mas vai dar tudo certo, a gente vai continuando, daqui a pouco a gente continua aqui com o Léo. A Josi está dizendo, travou e voltou. Rejane está dizendo, quero novas eleições. Mas é uma tragédia só a questão econômica, e muitas pessoas dizendo aqui, em depressão estamos nós. As pessoas estão em depressão psicológica, Léo, mas a gente está falando da depressão econômica, que é o novo estágio da economia brasileira. Nesse fim de semana, Léo, aconteceu muita coisa, né? E uma coisa marcante foi a turma, vamos dizer assim, mais extremada do bolsonarismo brigando com o MBL. Por quê? Porque o MBL está dizendo que não quer participar da manifestação convocada pelo Bolsonaro para o dia 26 de maio. O Bolsonaro está chamando seus seguidores para irem às ruas em 26 de maio contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. O MBL disse que não vai. Então os bolsominions, os mais raivosos, iniciaram uma campanha contra o MBL que perdeu muito seguidor, está tendo todo esse ataque. Como é que você vê essa briguinha aí da extrema-direita com os dois grupos que foram muito usados no golpe de 2016? Pois é, Léo, é importante que as pessoas entendam que o MBL nunca foi pró-Bolsonaro, ele sempre foi anti-PT. As coisas podem coincidir, principalmente no segundo turno das eleições, as coisas coincidiram, mas o MBL nunca foi Bolsonaro. O MBL tentou ser de qualquer grupo de elite, tentou ser do Dória, tentou ser do dono da Riachuelo, do Rocha, tentou ser de qualquer milionário
mas ele nunca foi do Bolsonaro. Eleitores do Bolsonaro que gostam do MBL por causa da postura de um grupo que fala mal do Lula, precisam entender que o MBL não é um grupo com ideologia, não é um grupo com vontade de fazer acontecer, e muito menos um grupo político que está disposto a melhorar o Brasil. O MBL é uma agência vendável. Quem tem dinheiro para comprar, compra. E, obviamente, o Bolsonaro não tem a mesma grana para comprar o MBL que o grupo do PSDB. O MBL sempre foi PSDB, precisamos admitir que o MBL sempre foi um braço do PSDB, o MBL sempre foi um dos veículos de divulgação das operações da Operação Lava Jato, mas o MBL nunca foi Bolsonaro. Nesse momento, essa disruptura dentro desses grupos, que eu não diria grupos de direita, porque são grupos que não têm uma personalidade bem desenhada, são grupos antiprogressistas, são grupos entreguistas. Esse quebra-pau dentro desses grupos, ele é interessante, porque começa a diminuir essa unidade ideológica, porque eles imaginavam que faziam parte do mesmo grupo, agora começam a perceber que não, eles não fazem parte do mesmo grupo, não existe um sentimento comum, não existe aquilo que eles chamam de uma forma muito bizarra de a direita brasileira. Isso não existe. Não existe a direita brasileira. O Brasil ele pode ser resumido em duas correntes políticas, o petismo e o antipetismo. E olha, o tamanho do PT é tão forte no Brasil, o petismo é uma coisa tão forte que ele consegue ser apenas ele e o anti-ele. O MBL e o Bolsonaro são antipetistas, mas não são de direita, não tem ideologia, não tem nada desenhado, é tanta contradição dentro da mesma linha ideológica que é impossível colocá-los dentro de uma caixinha. Então, o que a gente pode dizer? São anti-Brasil, antiprogressistas. Como são antiprogressistas, eles juntos conseguem um poder de mobilização anti-Brasil muito extremo. Eles separando agora, de uma forma ou de outra, eles começam a ficar mais fracos e de uma forma mais fácil a gente consegue fragilizar esses argumentos que são trazidos para imbecilizar o povo brasileiro. Digamos que o Bolsonaro tem sido o carro-chefe da fragilização. Ele tem mostrado que tudo que o MBL propôs e tudo que ele propôs tem dado errado. Então, primeiro ponto de fragilização, obviamente, a Argentina. Segundo ponto de fragilização, a experiência Bolsonaro no Brasil. E agora a gente tendo esses eventos agora de quebra-pau dentro desses grupos que antes se viam alinhados, mas agora percebem que não são a mesma família, não são a mesma linha ideológica, eles já começam a ficar sem pai. É aquela hora que eles pensam, pô, mas o que está acontecendo? Então começam a perceber que, na verdade, aquilo que o Bolsonaro tenta imputar sobre aqueles que lutam pela educação, o título de idiota útil, é muito mais cabível para a massa de manobra que lutou para destruir a democracia, a indústria nacional e o nosso crescimento econômico. Léo, a Cida Ferreira está dizendo, Léo, por favor, orientem ao pessoal para não irem confrontar bolsominions no dia 26 de maio, inclusive para não serem contabilizados como bolsominions. Eu tenho dito, Léo, que esse dia 26 de maio vai ser o dia exato para a gente contar quantos fascistas existem no Brasil. Porque hoje o cara sair às ruas para defender Bolsonaro, depois de caso Queiroz, depois de tudo que aconteceu no Brasil e essa tragédia econômica que o país vive hoje, realmente o cara tem que ser muito ruim da cabeça. Agora, Léo, essa briga entre eles é boa para esvaziar o movimento, né? Ao que tudo indica, esse 26 de maio pode ser um grande fiasco. O Bolsonaro está convocando, os filhos estão convocando, eles acham que vão conseguir emparedar o Congresso e o Supremo com gente na rua, mas se o MBL pula fora, se o Vem Pra Rua pula fora, e a Janaína Pascoal também pulou fora, eu queria que você falasse bastante sobre a Janaína, tudo indica que pode ser um grande fracasso e o Bolsonaro fica sem povo na rua também, né? Sim, e é exatamente o que eu espero, Léo. O Bolsonaro agora, ele vai perceber que ele está repetindo a história do Collor, só que de uma forma muito esdrúxula, né? O Collor, apesar de todas as falhas do Collor, a gente precisa admitir que o Collor, ele também não era um imbecil no poder, ele não era tão facilmente manipulável. O Collor caiu por não ser manipulável, exatamente por tentar bater de frente com as tais forças ocultas. O Bolsonaro está servindo tantas forças ocultas que elas já estão enjoadas de tanta servidão e o Bolsonaro pode cair pelo oposto. Eu imagino que essa manifestação que vai acontecer pró-Bolsonaro, ela vai ser uma manifestação minguada, porque vamos admitir que tem eleitores do Bolsonaro que não estão dispostos a abandonar o Bolsonaro, mesmo com casos
claros de corrupção, casos claros de incompetência, demonstrações óbvias de incapacidade de governar o Brasil. Ou seja, o Bolsonaro tem se mostrado extremamente... Léo? Tocou o telefone bizarramente aqui. O Bolsonaro tem se mostrado... Não, o telefone tocou e tocou no computador também. Então, aí derrubou a transmissão, mas desculpa. O Bolsonaro tem se mostrado muito incompetente. E como ele tem se mostrado extremamente incompetente, lógico que ele vai perder apoio das pessoas que têm vergonha de apoiar aquilo. Mas vamos admitir, tem pessoas que estão apoiando o Bolsonaro pelo oba-oba. Léo, quantas pessoas se tornaram deputados no Brasil por apoiarem o Bolsonaro? Pessoas que nunca fizeram uma proposta, pessoas que nunca falaram, mas apoiaram o Bolsonaro e conseguiram uma certa projeção política. Por mais que agora essas pessoas estejam passando vergonha, existe uma percepção, principalmente dentro da juventude brasileira, que apoiar o Bolsonaro gera um certo lucro. Então, não vamos imaginar que ele não tem apoio algum. Imagino eu que algumas pessoas ainda vão tentar colar no Bolsonaro para ter um pouquinho de fama, mas as pessoas mais conhecidas, elas percebem que agora continuar com o Bolsonaro é prejuízo. E é nesse momento que a gente vai ver, obviamente, né, a gente já está vendo Janaína abandonando, MBL abandonando, todas essas personalidades que usaram o Bolsonaro como uma escada para chegar ao poder, e eu nem digo o Bolsonaro, usaram a expressão do antipetismo como sendo uma escada para chegar ao poder, agora elas percebem que o Bolsonaro não é uma coisa interessante para a carreira delas. Então é aí que elas começam a pular fora do Bolsonaro. A gente tem, obviamente, a Janaína, a gente vai ter a Joyce chegando à conclusão que não dá certo, a Carla, né, até a Carla Zambelli, né, gritando aos quatro cantos que tem passaporte italiano que vai embora do Brasil, que as coisas não estão legais. É claro que todo mundo agora está passando vergonha, que ninguém quer enterrar a própria carreira. Gente, foi uma experiência mal sucedida, e se a Janaína imaginou que ia dar certo, se a Carla imaginou que ia dar certo, se o Kim imaginou que ia dar certo, olha, eles são tremendamente estúpidos, porque estava claro que ia dar errado. Não, eu não acredito que eles imaginaram que ia dar certo. Eu acredito que eles entraram nessa brincadeira sabendo que ia dar errado para o povo, mas acabou dando certo para eles. Eles estão lá com mandato. Só que, digamos que a corda que sempre arrebentou para o lado mais fraco, agora vai arrebentar para o lado que mais resolve, para o lado mais pesado, que é o Bolsonaro. Deixem a bomba explodir na mão do Bolsonaro, vamos todos abandonar o Bolsonaro agora, e deixem ele como sendo o único incompetente. Eu imagino que todos os políticos agora, que antes estavam... Léo, você está tendo problemas... Fazer o seguinte, é muito mais confortável... Você está tendo alguns problemas de conexão, agora sua voz cortou. Léo? Diga, fala, Léo. Pode falar. Você ia falar, é muito mais... Então, como eu estava dizendo, é muito mais confortável nesse momento deixar nas mãos do Bolsonaro. É muito mais legal deixar o Bolsonaro pagar o pato. Para que agora todo mundo vai tentar abraçar a causa de dizer que acreditou que esse liberalismo seria bom para o Brasil? Não, deixa o Bolsonaro explodir sozinho. Deixa ele pagar a conta sozinho. Vamos todo mundo... E aí é o seguinte, vai ser o único, como você falou, vai ser o único incompetente. Agora, a Maria Eugênia está dizendo o seguinte, se a Janaína está recusando é porque o trem está feio. A Janaína não está só recusando participar da manifestação do dia 26. A Janaína está dizendo que vai sair do PSL, Léo. Ela tá saindo do partido, né? E foi a deputada mais votada de São Paulo, deputada estadual, da história do estado de São Paulo. Eu queria que você falasse também sobre esse abandono partidário da Janaína Pascoal, aquela que fez o famoso parecer de R$45 mil do golpe contra a Dilma. Para onde será que vai a Janaína? Vai para o PSDB, será? Léo, cadê você? Leonardo Stupa. Acho que o Léo está com problemas de conexão. Léo, está ruim a conexão. O que está acontecendo com essa conexão? Léo, enquanto você vai ajustando aí, você podia sair e voltar, eu vou ler aqui alguns comentários. O Marcos Almeida está dizendo, os ratos abandonam o Titanic, né? Regina Ribeiro, Janaína está tentando ficar isenta da merda que fez, né? Ademar Souza, Bolsonaro é mais um da corja americana. Janaína vai na manifestação no dia 30, já estão perguntando, né? Porque dia 30 tem manifestação
dos estudantes, né? Léo? Fala, Léo. Agora acho que você vai melhorar. Você saiu e reconectou. Eu saí e voltei para ver se melhora. Parece que melhorou um pouquinho agora. Vamos falar, Léo, vamos falar exatamente sobre esse ponto. Como é que você está vendo a Janaína pulando fora do partido, do PSL? Antes, só vou ler aqui, ó. Getúlio, Jânio, Jango, Dilma e Lula evitaram um banho de sangue, mas morre-se de fome. Falta de sanitarismo, medicamentos. Prefiro morrer lutando. Mensagem dele. Léo, fala sobre a Janaína pulando fora. A Janaína, lógico, ela é o primeiro evento. Importantíssimo. A Janaína vem, gente, de uma universidade federal. Ela escolheu o lado errado para lutar por conveniência, lógico, por hipocrisia, mas porque foi a oportunidade que ela teve, né? Essa oportunidade oba-oba da época, que era a única forma de aparecer, falando mal da Dilma, falando mal do PT. Até deu rima, mas não era essa a intenção, não. Mas a Janaína, ela sabe que ela escolheu um lado que não tem possibilidade de dar certo, Léo. E nesse momento, muitas pessoas estão desesperadas, pensando como que elas vão retificar, porque imagina a história da Janaína, a história da Carla, a história do Kim, são pessoas que chegaram ao poder, propondo para o povo brasileiro uma solução para o Brasil, mas propondo medidas econômicas que, obviamente, não têm nenhuma compatibilidade com a nossa realidade, e agora elas percebem o gostinho de estarem no poder, porém sabem que é uma coisa que pode acabar de uma hora para outra, porque a carreira política dessas pessoas que prometeram coisas que nunca vão conseguir cumprir, ela pode simplesmente sumir a partir do momento que ficar provado que o Bolsonaro é pior que o Temer e que essas pessoas que apoiaram o Bolsonaro são tão ruins quanto ele. É muito fácil eleger um deputado radical, né, dentro de um estado, eleger um Bolsonaro. Agora, foi um caso completamente não visto na humanidade de eleger vários radicais com a mesma ideologiazinha radical. Isso ficou provado que deu errado. A Janaína já começa a pensar, mas será que vai ter uma fração de pessoas para votar em pessoas radicais como a gente teve nesse momento? As pessoas estão tentando, nesse momento, Léo, costurar a própria carreira. Eu parti para esse radicalismo, eu ofereci uma coisa que eu sei que não vai resolver o problema do meu país, tudo aquilo que eu prometi está dando errado, e agora eu faço parte da turma que destruiu a economia. E o pior, parecia que o povo nunca ia saber do que aconteceu. Isso era a ideia que essas pessoas tinham no início. O povo nunca vai saber que a economia brasileira foi destruída por causa de uma armação para tomar o poder. O povo nunca vai saber que o alto desemprego foi criado dentro do Brasil para desestabilizar o governo. O povo nunca vai saber que tudo isso foi para tomar as riquezas nacionais e para colocar o Brasil como um país extremamente subalterno dos outros países, né, subserviente. Só que aos poucos o povo está sabendo disso. E como fica a carreira de uma Janaína, como fica a carreira de um Bolsonaro, como fica a carreira dessas pessoas, se o povo ficar sabendo que o desemprego no Brasil foi criado para tomar o poder? Como que fica a carreira dessas pessoas se o povo ficar sabendo que ele foi conduzido como massa de manobra a votar exatamente no grupo que destruiu a democracia e gerou o desemprego? Eu estou votando no Bolsonaro porque eu quero geração de emprego. Não. Bolsonaro fez parte do grupo que destruiu a empregabilidade no Brasil, e o Bolsonaro está há quase meio ano governando sem nunca ter feito uma proposta para geração de emprego. Então as pessoas já começam a perceber que deu errado, que foram feitas de idiota, e hoje é natural que os políticos tentem fazer de conta que não fizeram parte disso. A Janaína vai de todas as formas tentar fazer de conta que ela não fez parte do golpe de Estado. Ela vai tentar fazer de conta que não fez parte da campanha do Bolsonaro. Hoje, muitas pessoas vão tentar se desassociar do Bolsonaro, tanto na base, nos eleitores, quanto lá em cima, entre os políticos, porque deu errado. Ele é uma oferta de um produto que deu errado. Imagine a vergonha que vai ser você virar para um amigo seu e falar, compra, é muito bom. Ele compra, leva para casa, dá defeito. Isso é o Bolsonaro. O povo comprou, levou para casa, deu defeito. Quem ofereceu agora tem vergonha. Muito bom. E o que você está colocando é que a Janaína, na verdade, é muito esperta, né? Ela já viu que o barco afundou, pula fora e tenta salvar a própria carreira política, né? O Edilberto fala a possibilidade de milicianos se apresentarem à Ondona, né, na manifestação do dia 26? Acho que não, mas enfim. Gil Araújo está dizendo, com mais esse crime de responsabilidade, manifestação para fechar Congresso, ninguém vai entrar com pedido de impeachment, a gente vai entrar na questão do impeachment já já.
Léo, porque é o seguinte, o Bolsonaro fez um discurso hoje, disse que o grande problema do Brasil é a classe política, como se ele não fosse político, né? Ele, todos os filhos, né? Todo mundo lá é classe política, e ele fala que esse é o grande problema brasileiro, porque eles só querem levar vantagem, conchavo, etc e tal. Eu acho também, Léo, que o Bolsonaro já percebeu que deu errado. Ele já percebeu que ele não vai gerar emprego, desenvolvimento, crescimento, até porque ele nunca se preparou para isso. Como ele já sabe que vai dar errado, o que ele faz? Ele fica de mimimi, inclusive a Janaína falou, o Bolsonaro, para de mimimi e vai trabalhar, né? Ele fica de mimimi, por quê? Porque assim ele se vitimiza. Ele vai dizer que o sistema não permitiu que ele fizesse as coisas que ele pretendia fazer, e o grande problema brasileiro é a classe política. Você acha que o Bolsonaro também já sacou que já deu errado? Bolsonaro percebeu que ele não ia governar desde o caso Queiroz. Ali, ele viu que deu ruim. Ele está tentando sobreviver de todas as formas, buscando apoio nos Estados Unidos, buscando apoio para todo lado. Mas essas últimas declarações, elas são sem dúvidas uma declaração do tipo, gente, não vai rolar, eu não vou conseguir fazer nada. E Léo, eu tive essa opinião a respeito do Temer durante o tempo todo e eu já começo a ter a mesma opinião a respeito do Bolsonaro. O que eu imagino nesse momento é que o Bolsonaro quer renunciar e as forças ocultas não deixam o Bolsonaro renunciar, porque é muito confortável você ter o presidente da República. Imagine como deve ser fantástico você ser um empresário e você ter o presidente da República encoleirado. Imagina como deve ser fantástico você ser dono, você ser presidente, governante ou até mesmo empresário num país pequeno como Israel, mas ter consciência que você controla o presidente da República de um país continental. Esse país continental pode te fornecer matéria-prima, alimentos, mercado consumidor. Então é muito confortável ter em uma coleira o presidente da República. O que eu vejo hoje, a percepção que eu tenho nesse momento, é que o Bolsonaro já não renuncia, porque ele não pode renunciar. Se ele renunciar nesse momento, ele vai rodar. Nesse momento agora é mais ou menos assim, não, meu amigo, você não tem direito de renunciar. A única coisa que você pode fazer como presidente agora é nos obedecer, que é a opinião que eu tenho a respeito do Temer. É simplesmente um capacho agora para obedecer, para fazer aquilo que os seus financiadores e os seus chantagistas mandam. As forças ocultas governam o Bolsonaro. E ele não está se referindo às forças ocultas que o governam. Ele, obviamente, está se referindo às forças políticas que o incomodam, ou talvez incomodam exatamente as forças ocultas que o governam. Muito bom, Léo. E aí, para a gente avançar nessa questão, né, teve a pergunta que foi feita aqui. Bom, ele ameaça o Congresso, ele ataca o Congresso, chama uma manifestação para fechar o Congresso. Vou te perguntar, Léo, é o caso de já se propor o impeachment do Bolsonaro? Antes de você falar sobre impeachment, 2 comentários aqui. Edilberto, sobre a Janaína, essa senhora já regenerou, que prove o arrependimento ético. Peça desculpas, né? Está aqui, e ele está dizendo, o PT faz bem, né? A defesa do trabalhador garante seu emprego e a soberania. Renato Almeida está dizendo, quanto tempo Bolsonaro conseguirá manter-se no poder? Penso que ele poderá renunciar. Se permanecer na presidência, detalharão ele e seus filhos. Se renunciar, será visto como um herói que se recusou a governar com corruptos. Pode ser, ele pode estar exatamente preparando a renúncia, dizendo, ele já sabe que está encolerado, ele já sabe que vai dar errado do ponto de vista econômico, vai falar, olha, renunciei porque eu não quero fazer parte do jogo da bandidagem. E aí, pelo menos, ele tenta salvar um dos filhos que possa querer carregar o nome daqui para frente. Você acha, Léo, que já é o caso de se pedir o impeachment do Bolsonaro, com essa ameaça que ele faz ao Congresso, convocar uma marcha para fechar o Congresso Nacional? Não, Léo, eu não acho isso. A Constituição, no que diz respeito a qualquer tipo de afronta contra o Estado Democrático de Direito, ela é muito clara. Ele já deveria estar preso pelas Forças Armadas. Isso está de uma forma muito clara na Constituição. Então, eu acho que nesse momento, após cogitar o fechamento do Congresso, a gente deveria ter tido uma atitude do STF. Nesse momento, o STF tem que agir, e é o único momento em que o STF pode agir sem consultar o Congresso Nacional, porque o que está sendo ameaçado? A ordem democrática. Eu não sei por que não aconteceu isso. Claro, se a Dilma tivesse cogitado isso, o STF teria, obviamente, emitido, né, seu parecer estipulando a prisão da Dilma. No caso em que o presidente da República, no caso que o chefe do executivo, ele começa a ameaçar a harmonia entre os poderes,
ele pode ser preso. Não é um crime de responsabilidade. Isso aí é um crime contra a ordem democrática, né? São 3 tipos de crime. Quando é crime comum, ele precisa de uma autorização do Congresso para ser julgado pelo STF. Quando é crime de responsabilidade, a Câmara dos Deputados autoriza e ele é julgado pelo Senado. Quando é uma afronta à ordem democrática, é um mandato de prisão imediato, porque a coisa pegou de forma que ele nem tem o direito de ampla defesa e contraditório no poder. Ele pode exercer ampla defesa e contraditório já afastado. Eu estou tentando entender para que serve a nossa Constituição, se ela estabelece tudo isso, mas na prática isso nunca acontece. Afronta à ordem democrática, você não espera para julgar o cara, para ver se ele fez coisa errada ou não. Primeiro você tira o cara de lá e depois ele vai exercer a ampla defesa do contraditório, porque a desgraça pode ser muito maior se esperar esse cara fazer o que ele está falando que vai fazer. Exatamente, Léo. Estão brincando com fogo, né? Deixa eu dar um alô aqui para Erivan Santos, sou de Itaituba, Pará, me inscrevi agora. Valeu. Então, alô ali para Itaituba, no Pará também. Ritinha Bifano está dizendo, se ele renunciar, tem eleições diretas? Não. Se ele renunciar, quem assume é o Mourão. Se for, as forças ocultas são os militares. Poderia ser essa questão. Pois é, Léo, mas você está dizendo então que o Bolsonaro deveria ser preso por afrontar a ordem democrática. Hoje eu participei de um programa com o Breno Altman e o pau quebrou, né? Porque eu estava dizendo, enfatizando mais uma vez, né, que cada dia a mais de Bolsonaro é um dia extremamente perigoso para o Brasil. O Bolsonaro afronta a ordem democrática, o Bolsonaro destrói a economia e nada é pior do que o Bolsonaro, né? E o Breno defende a tese de que defender o impeachment ou fora Bolsonaro é fazer o jogo da direita, porque a direita quer o Mourão no poder para impor a sua agenda econômica, né? E algumas pessoas, muitas pessoas concordando com o Breno Altman, eu diria até a maioria concordando com ele, dizendo que não, o Mourão não dá, tem que sair os dois, fazer eleições diretas. Só que isso aí a questão das diretas não é uma carta que está na mesa nesse momento, né? A menos que você tenha grandes mobilizações de massa exigindo isso, e mesmo assim não haveria nenhuma garantia de que isso viria. Como é que você vê essa possibilidade do Bolsonaro eventualmente ser substituído pelo Mourão? Você acha que é uma tragédia, que agora eles vão ter um cara competente para ferrar o povo brasileiro, ferrar o trabalhador? Né? Antes de você responder, vou ler aqui o comentário da Sueli dizendo: a página do Ministério da Saúde no Facebook está sendo bombardeada de posts sarcásticos denunciando a reforma da Previdência, pois o Ministério da Saúde pediu perguntas para serem esclarecidas. São imbecis inúteis. Pois é, esse governo é totalmente despreparado, né? Vamos perguntar para o povo brasileiro se ele acha que é legal ficar sem aposentadoria. Léo, como é que você vê essa questão, sai Bolsonaro, entra Mourão? Eventualmente, caso isso aconteça. Bom, Léo, você também tá bom de fazer rima, né? Como é que você vê essa questão, sai Bolsonaro, entra Mourão? Pois é. Primeiro, gente, olha, antes de falar, eu queria contextualizar a situação brasileira nesse momento. A gente tem a possibilidade de anulação da chapa, claro. Temos motivos, claro, mas não é eu, nem o Léo Atucci, nem alguém do 247 que vai assinar embaixo da anulação da chapa. São ministros, né? Claro, a gente pensa que na primeira instância de julgamento da eleição no Brasil, né, numa eleição de nível federal, a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral e, em última instância, o STF. Então, podemos dizer que está nas mãos do STF essa decisão de anular as eleições. Na primeira instância, dentro do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, e, obviamente, vai o recurso para o STF. Então, é ali que está a decisão. Alguém aí imagina a possibilidade do mesmo STF, que deixou o Lula preso para não participar das eleições, anular a eleição com a vitória do Bolsonaro para permitir que a esquerda vença nas urnas? Porque hoje, pessoal, não há dúvidas de que ninguém mais vai cair nesse oba-oba do Bolsonaro, né? Vamos cair na real. Se tem uma anulação, depois de todo o escândalo, de toda essa vergonha do Bolsonaro, de todo o fracasso político, qualquer anulação traria de volta a esquerda ao poder. O ponto de vista que eu tenho é o seguinte: os ministros não vão arriscar isso. Existe possibilidade de levante popular? Claro que existe, mas isso passa por uma conscientização que eu estou há 3 anos sonhando que ela aconteça e ela não acontece. É uma coisa bem básica. Nós ficamos o tempo todo, durante o fim do governo Temer, né, durante todo o governo Temer, sonhando com essa queda do Temer e a antecipação das eleições. Ela não aconteceu. Eu não acredito na possibilidade da gente conseguir antecipar as eleições nesse momento. Pode ser que
que o próprio Mourão, ao assumir, perceba que ele pegou uma bomba muito grande e ele envia para o Congresso uma PEC de antecipação de eleições. Para vocês terem uma ideia, o processo de antecipação das eleições não é um estalar de dedos. A antecipação das eleições, ela precisa de uma emenda constitucional. Ela tem que ser votada 2 vezes na Câmara dos Deputados e 2 vezes no Senado. É uma coisa muito complexa. Eu estou falando tecnicamente para vocês terem uma ideia de como que eles vão dando barrigada nisso até chegar a 2022. Então vamos cair na real. É muito bonito falar que nós devemos lutar pela queda da chapa, sim, mas quantos estão com a gente? Quantas pessoas estão dentro da nossa bolha para perceber o que a gente percebe? Não é a maioria. Se fosse assim, o Bolsonaro não tinha mais nenhum apoiador, se o povo conseguisse perceber as coisas que estão aí claras. Então, o que a gente tem hoje? Qual a oferta que a gente tem hoje? A única oferta é: sai Bolsonaro, entra Mourão. Mourão é um progressista? Não. Mourão é um liberal, não há dúvidas que Mourão é um liberal. Mourão vai correr atrás da reforma da Previdência? Vai. Mas aí a gente vai ter um cenário de alternância de estado de bem-estar social para liberalismo. A parte muito estranha do governo Bolsonaro, que é a parte perigosa, digamos que o liberalismo é uma parte danosa. Já a ideologia do Bolsonaro é uma parte perigosa. É um gatilho mental para a sociedade brasileira ficar mais preconceituosa e mais racista. É um preconceito internacional contra um Brasil cada vez mais estranho. É a perda de oportunidade de negócios internacionais por causa de agressão contra o clima, agressão contra tratados relacionados às leis trabalhistas, agressões contra religiões. É muito pesado o governo Bolsonaro. O Mourão jamais seria tão ruim. Ah, ele vai conseguir passar as reformas? Pode ser que sim, mas pelo menos ele vai causar danos reparáveis. Os danos causáveis pelo Bolsonaro são irreparáveis. Léo, eu estou 100% de acordo com você. Enfim, você se expressou melhor do que eu gostaria de ter me expressado. Aliás, melhor do que eu me expressei hoje de manhã com o Breno Altman, então você está colocando as questões de maneira muito clara. O Mourão pode causar danos, óbvio, né? Mas os danos do Bolsonaro são muito mais graves e talvez irreversíveis porque representam um projeto de destruição definitiva do país, né? Agora, muitas pessoas colocando, vou ler aqui o comentário da Margarida Troia, por exemplo, nem Bozo nem Mourão, eleições democráticas com Lula candidato, né? E aí a gente volta no seu ponto. Essa opção está colocada? Ela está na mesa, né? Antecipação da eleição pode até ser, né? Se o campo popular tiver força para antecipar as eleições, é possível. Com Lula, muito difícil que haja a possibilidade de eleições com Lula, porque evidentemente, né, aí não precisa nem disputar a eleição. Se falou, ó, tem Lula na eleição, não precisa de eleição. O Lula já ganhou. Não sei se você concorda, Léo, mas uma eleição com Lula, para mim, é tipo assim, é um passeio, né? Antônia mandando um superchat aqui e o Alisson também. Boa noite, o Alisson é militar, viu, Léo? Você sempre pede aqui o apoio do 247 aos militares. Boa noite, presidente Lula, Léos e toda a comunidade do 247. Acho que agora a ordem é novas eleições. O general Mourão é a elite novamente escravizando o povo. As pessoas têm muito essa percepção, Léo, de que como o Mourão não é louco e não é, vamos dizer assim, não é ignorante, né, como é o próprio Bolsonaro, ele teria capacidade de impor o programa neoliberal com muito mais base de articulação no Congresso. Agora, tudo isso depende, né, da articulação social. Por exemplo, o Bolsonaro está destruindo a educação brasileira. Será que o Mourão destruiria a educação brasileira, cortaria 30% das universidades? O Bolsonaro está destruindo a política externa, né? O Bolsonaro como é empregadinho dos Estados Unidos e de Israel, ataca os países árabes e ataca a China. Será que o Mourão atacaria os países árabes e atacaria a China? Então, são questões que, né, o Breno Altman, por exemplo, acha, não, é tudo a mesma coisa, é o mesmo programa. Eu acho que não, eu acho que há nuances, né? E eu acho que tudo pode ser enfrentado no seu devido momento também. Mas passo para você comentar se os dois representam ou não exatamente o mesmo programa. Aí que a gente tem, as pessoas precisam entender que os dois, eles são pessoas que vêm de histórias diferentes. Eles acabaram se cruzando no momento em que o Brasil vivia um oba-oba muito grande sobre o liberalismo. O Mourão, ele não foi escolhido à toa. Ele, obviamente, é uma pessoa com a capacidade de argumentação muito interessante para os liberais e ele é também um político dentro das Forças Armadas. O Mourão não é simplesmente
uma pessoa das Forças Armadas. Ele é uma pessoa escolhida a dedo para ter condições de representar politicamente esse grupo de elite, porque os generais são, obviamente, um grupo de elite. Os generais não são pessoas donas apenas do próprio salário, são pessoas que têm negócios, têm empresas. Claro, eles não são simplesmente funcionários públicos. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Claro que eles têm interesses liberais, eles têm interesses contraditórios, mas o que a gente precisa perceber nesse momento é que nós temos hoje a possibilidade do Bolsonaro representar elites de fora contra as elites brasileiras. Quando a gente pensa nos generais, será que os generais representariam as elites de fora contra as elites brasileiras? E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é por quê? Porque quando a gente pensa no Bolsonaro, a gente pensa, olha, o cara está 28 anos na política, desde que saiu o caso Queiroz, ele mudou completamente. Obviamente, ele pode estar sendo chantageado. Quando a gente pensa no Mourão, é uma pessoa que pulou na política agora, então a probabilidade dele ser encolerado é bem menor. E é possível ser, ao mesmo tempo, liberal e nacionalista. O Bolsonaro tem sido entreguista e liberista, que é bem diferente de ser liberal. Léo, deixa eu ler um comentário aqui. A Ritinha Bifano está dizendo: os militares sabiam que Bozo não conseguiria governar, por isso investiram nele. Estão quietinhos com os xingamentos do Olavo e agora chegou a hora de dar o bote. Né? A Maiara Asber está dizendo: gente, Mourão é racista, eugenista. Chegou um comentário aqui da Miriam Leitão também falando, parece que ela comentou que o contingenciamento é corte, né? Então isso está aprovado. Aqui, ó, minha meta de vida. Bárbara Schneider está dizendo: minha meta de vida é argumentar como estopa. Léo, você vai montar um curso de oratória, então, tá aqui, ó. E a Bárbara vai conhecer o Leonardo Estopa nesse sábado agora, quando a gente participar do encontro lá na capital gaúcha. Léo, mas o que chega realmente é esse medo das pessoas. Mourão é fascista, Mourão é isso, Mourão é aquilo, Mourão é racista, é eugenista, parará. Você está argumentando que há diferenças, então, que ele não é encolerado, que ele não está sendo chantageado. Como é que você interpreta o fato dele estar indo para a China, por exemplo? Você não acha que é uma tentativa de preservar um espaço de soberania para o Brasil? Eu sempre vi o Mourão como sendo um curativo aos machucados do Bolsonaro, porque vamos cair na real. É o Mourão que está no poder. Claro que se a gente fosse analisar, os posicionamentos do ex-presidente Lula são coerentes com a realidade brasileira e são os posicionamentos que a gente gostaria de ter dentro do poder. Mas o adulto na sala agora é o Mourão. E o Mourão tem sempre trabalhado no sentido de corrigir o Bolsonaro quando ele faz uma coisa extremamente bizarra. Então, claro, gente, claro que o Mourão representa as elites, não representa a classe trabalhadora, claro. Mas há possibilidade do Mourão tentar fazer um acordo de classes? Por quê? Porque não foi o Mourão que foi eleito com dinheiro do cara da van. Ele veio na rebarba. Né? Quem votou no Bolsonaro votou no Mourão. Não era essa a brincadeira. Ele não tem compromisso com o dono da van. Esse é o ponto. Torna-se, assim, nasce imediatamente um presidente livre. E ele vai decidir, olha, tudo bem, eu sou liberal, eu vim de um liberalismo, mas eu preciso agora ponderar. Será que faz sentido eu entrar nessa loucura liberal? Lembrando, o Mourão pode, inclusive, pensar na possibilidade de fazer um supergoverno e tentar uma reeleição, por que não? A gente precisa imaginar que o cara tem intenções pessoais. Ele pode querer crescer a carreira política dele, ele pode querer ser bom. Você falou um fator essencial, que eu também argumentei com o Breno Altman, mas vou trazer para você antes de agradecer aqui a Ângela Ferreira, que se tornou membro do canal. Mas recomendo muito que o pessoal assista o Papo com o Breno, porque o negócio pegou fogo lá hoje de manhã. Você falou do Mourão como um militar, mas como um político, né? Todo político, o que o político pensa em primeiro lugar? Ele pensa na própria reeleição. Ele chegou no poder, ele assumiu, sentou na cadeira, o que ele está pensando? Pô, como é que eu fico aqui mais 4 anos? Nem começou o primeiro, ele já está pensando na reeleição. Foi assim com todos, né? Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o Lula, foi assim com a Dilma, e ele pode pensar em ficar na cadeira da maneira virtuosa. Qual que é a maneira virtuosa? É fazer um bom governo e conseguir se reeleger. Por exemplo, o Fernando Henrique pensou na reeleição, mas não da maneira virtuosa. O que o Fernando Henrique fez? Em 94, grande sucesso, Plano Real, tal, vira presidente. O Plano Real era uma âncora cambial, né? Então você tinha o dólar quase que 1 para 1 com o Plano Real. Houve várias crises ao redor do mundo e o Fernando Henrique sabia que a moeda brasileira tinha que se desvalorizar e ele segurou artificialmente. Então ele fez o populismo cambial para se reeleger, né? Então ele conseguiu a reeleição
na marra. O que aconteceu? Estelionato eleitoral, logo depois caiu. Aí vem o Lula se elege presidente. Como é que ele pensa na reeleição dele? Ele já não pensa na base do populismo, ele pensa em fazer um grande governo. Tanto que ele começa no primeiro governo dele, governo duro, difícil, ele faz o ajuste fiscal, né? E fica prometendo, olha, calma que vai vir o espetáculo do crescimento. Ele usava essa expressão. E veio o espetáculo do crescimento. E o Lula conseguiu, inclusive, sobreviver à tal crise do mensalão. Então ele conseguiu a reeleição de uma maneira virtuosa. A Dilma também se elegeu, né? Também havia aquela dúvida, a Dilma vai conseguir se reeleger, não vai poder, vai ser o Lula que vai voltar, né? Então a Dilma foi fazendo a faxina ética, aquela coisa toda, né? Gerou o pleno emprego no Brasil, investiu muito em infraestrutura, Copa do Mundo, tal, estádios, aquela coisa toda. Mas quando veio a reeleição dela, e aí veio, acho que inclusive por méritos dela, né, pela questão de ter mantido a taxa de desemprego muito baixa, como eu falei, mas depois veio tudo que a gente viveu depois, né? Se eventualmente você tem um militar, mas que é político, que se torna presidente, a primeira coisa que ele vai pensar no dia em que assumir é o seguinte: como é que eu consigo me reeleger? E o cara não vai conseguir se reeleger se ele não gerar emprego, se ele não gerar desenvolvimento. Não tem chance, né? Como o Bolsonaro não tem a menor ideia do que fazer para gerar emprego no país, ele já não tem mais credibilidade. É importante, o Bolsonaro não tem credibilidade. Um presidente sem credibilidade não atrai investimento, investidor. Não é o cara. Aliás, o cara da Havan que você mencionou já está pulando fora também. Ele já está preparando o desembarque, dizendo, não, eu apoiei, mas olha, se der errado eu vou ser o primeiro a bater. Ele já está dizendo que vai bater. Então é o seguinte, é óbvio que se um militar político assume a presidência, ele vai tentar continuar. E para continuar, ele vai ter que gerar crescimento. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa que pensa em crescimento tem que fazer? A primeira coisa é demitir o Paulo Guedes, né? Então, o grande teste de um eventual governo Mourão seria: vai continuar com o Paulo Guedes ou demitir o Paulo Guedes? Se continuar com o Paulo Guedes, é fracasso. Se demitir, tem alguma chance de sucesso. Mas eu só queria enfatizar esse ponto, acabei falando demais, sobre a questão do militar político. Antes, tá aqui, ó, Eloy, dizendo: Léos, vocês estão desmobilizando e defendendo o continuismo sem lutas. Está colocando que o nosso papel seria defender grandes mobilizações para melhorar a correlação de forças. Nisso eu acho que ele tem toda a razão. De fato, o ideal seria ter, né, um volume gigantesco de mobilizações. Paulo Sérgio, peraí, só um pouquinho. Paulo Sérgio, a Globo já embarcou no Mourão, entrevistou até a sua esposa e perguntou: qual primeira dama você admira? Estão preparando o terreno, né? Está dando um recado, Bozo já foi deposto, né? Então tem esse fato também que é um problema. A Globo está embarcando no Mourão. Mas devolvo a você, Léo, para você falar sobre essa questão do político militar e o fato até da gente estar desmobilizando ou não, como disse aqui o leitor. Então, eu penso que nós não estamos desmobilizando, muito pelo contrário. A gente estaria iludindo se a gente estivesse levantando qualquer pauta diferente de Lula livre. Sabe por quê? Nós somos uma pequena bolha, e é muito importante que as pessoas entendam isso. Por mais que a gente consiga fazer mobilizações, nós somos uma pequena bolha, e essa pequena bolha, ela só cresceria a ponto de fazer mobilizações realmente capazes de chamar novas eleições se a Rede Globo abraçasse essa causa. A Rede Globo não quer novas eleições, a Rede Globo quer Mourão. As elites não querem novas eleições, elas querem Mourão. Novas eleições, obviamente, vão trazer um representante do povo e não um representante das elites. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Por que a mobilização não pode focar nessa coisa de novas eleições? Gente, qualquer mobilização do campo progressista tem que entender que o que nós precisamos hoje não é de várias mobilizações dispersas, nós precisamos de uma pessoa capaz de unir o campo progressista numa direção só. Então, mobilização é Lula livre. Mobilização a favor de Cai Bolsonaro e Mourão. São várias micromobilizações que vão ser derrotadas. Se a gente faz a mobilização por Lula livre, eu acho que o Lula livre mais 3 meses já vai criar automaticamente uma mobilização por novas eleições. É esse o ponto que eu tenho. Se a gente faz hoje qualquer tipo, se a gente tem esperança de conseguir novas eleições e vai alimentando essa esperança no coração das pessoas, a gente não consegue mostrar para as pessoas que a única possibilidade de trazer eleições antecipadas é com a libertação do Lula, a anulação da condenação, para o Lula poder falar livremente e não condenado com os outros. Se a gente não trabalha nessa pauta, por quê? Olha, não tem outro nome da esquerda? Não tem. Não tem. Temos grandes pessoas na esquerda? Temos. Mas com o poder de união do povo que o Lula tem, não tem, vamos cair na real.
Temos gigantes na esquerda em termos de capacidade, temos pessoas na esquerda com, assim, com conhecimento fantástico, com a capacidade política fantástica, mas com o poder de mobilização popular e o poder de unificação da sociedade brasileira, nós temos o Lula. Então, pauta, gente, não é eleições diretas já, caia Bolsonaro, não. Precisamos de uma pauta só que resolva todos os outros problemas, e essa pauta é Lula livre. Esse é o ponto de vista que eu tenho. E por isso que eu falo que hoje o que está na mesa é obedecer o que a elite quer. Esse é o ponto principal. O que está na mesa hoje é, nós não mandamos em absolutamente nada, nós temos que obedecer o que as elites querem. Por quê? Porque aquele que teria condições de levantar o povo contra as elites está preso. Se a gente não consegue tirar o cara da cadeia para ele liderar toda a massa contra as elites prenderam o cara porque ele tem essa capacidade de liderar as massas contra as elites. Se nós não conseguimos fazer uma manifestação para esse cara sair da cadeia e ele conseguir unificar o povo brasileiro contra a dominação das elites, não vai ser eu, o Léo Atucci, ou qualquer outra liderança de esquerda que vai fazer uma mobilização para anular as eleições, porque, olha, o grupo que tem o poder de palavra final sobre a anulação das eleições jamais anularia as eleições, porque é garantia de derrota dos entreguistas, dos liberais, é garantia de vitória de um representante dos trabalhadores. Eles jamais arriscariam uma coisa dessa. Léo, deixa eu agradecer aqui a Ana Denise, que mandou um superchat, e também vou ler a mensagem da Elizabeth Toril. A posição do Breno Altman, como entendo e concordo, é que não temos que apoiar a troca de Bolsonaro por Mourão. Já existe muita gente buscando isso. Nós temos que ficar na nossa defendendo direitos. Isso eu concordo também. Também acho legal. Ele falou, ó, é a briga da direita com a extrema-direita, vamos comprar pipoca e ficar ali comendo pipoca e tal. Agora, a gente também não pode deixar de debater, não é questão de defender ou não. Eu acho que qualquer ser humano na face da Terra, né, que pudesse ser presidente do Brasil é melhor do que Bolsonaro. Qualquer um. Né? O paralelo que eu faço é como se a gente tivesse na Alemanha nazista. Né? Se você tivesse qualquer cidadão e o Hitler, né, fala assim, porra, entre o Hitler e qualquer um outro alemão naquele tempo, qualquer outro alemão seria melhor do que o Hitler, porque o poder de destruição do Hitler foi provado, né, e foi demonstrado a posteriori. Então eu acho que não se brinca com sociopatas no poder, não se brinca com figuras que agridem a democracia a todo tempo e que está dando prova agora, hoje. Né, hoje está chamando uma manifestação para fechar o Congresso e emparedar o STF. Então acho que não existe possibilidade pior do que Bolsonaro no poder. Essa é a minha opinião, né? Não significa que eu estou aqui convocando, né, dizendo não, tem que ser Mourão já, tal, nada disso. Só acho, desde o primeiro dia, desde a eleição, eu acho que ele não deveria nem ter sido candidato. Aliás, eu acho que o Brasil falhou muito com o Bolsonaro. O Bolsonaro não poderia ter permanecido como deputado, né, depois de tudo que fez, da maneira como agiu. Eu me lembro de um vídeo, Léo, que passou na Alemanha, antes da eleição, falas do Bolsonaro foram levadas para pessoas na Alemanha, foram traduzidas, as pessoas escutavam e falavam, pô, mas esse cara pode ser político? No país de vocês, um cara pode falar essas coisas e disputar um cargo público? Né? Então, a meu ver, o Brasil falhou muito, né, e deixou esse cara chegar na presidência. O grande problema brasileiro hoje se chama Jair Bolsonaro. Como que tira esse cara de lá? Como é que faz? Né? É a elite que está querendo. Bom, não importa. Não importa se é a elite que está querendo. Eu também quero. Né? Agora, o que vem depois é um outro problema para ser enfrentado no dia seguinte, né? Eu acho que essa é a posição, né? Uma das posições, mas também respeito todas as posições, todo mundo tem o direito de se expressar aqui. Laurita está dizendo, ninguém vai apoiar Mourão, temos que entender a diferença. Algo entre Silvio Frota versus Ala Geisel na ditadura. Silvio Frota, linha dura, Ala Geisel era uma ala que queria um certo distensionamento. Léo, você... Eu vou mais ou menos nessa direção, Léo. Eu acho que as pessoas precisam entender exatamente isso. Nós não estamos fazendo campanha pelo Mourão, até porque quem define isso no final das contas são as elites que estão fazendo isso acontecer. O que a gente está fazendo aqui é um comentário do que o que aconteceria após um evento que nós não temos o menor controle. Isso é o mais importante. Eu não estou, nesse momento, falando com vocês qual vai ser o meu voto como ministro do STF. Eu não sou ministro do STF. Eu não estou falando com vocês qual que vai ser a minha decisão como deputado ou como senador num eventual processo de impeachment. Eu não sou deputado nem senador. Somos comentaristas políticos e o que a gente faz aqui é uma análise sobre qual a nossa opinião a respeito do resultado Bolsonaro saindo e entrando no Mourão. Esse é o ponto mais importante. E, no meu ponto de vista, né, aquela estratégia, que é uma estratégia muito utilizada tanto na política quanto na economia, que é minimax, né, minimizar o estrago
usando essa estratégia de minimização de estrago e usando as duas opções, isso é o mais importante, as duas opções que estão dispostas para comentário, voltamos a dizer que, olha, eu pelo menos não me acho com capacidade de influenciar isso, eu acho que mesmo que todos os telespectadores do 247 fizessem uma manifestação, isso não faria diferença, porque eles são tão hipócritas que eles não estão nem aí para a opinião pública, tanto é que eles prenderam aquele candidato que teria votos para vencer em primeiro turno, ou seja, a opinião pública não vale absolutamente nada. O que a gente faz é um comentário, gente, olha, se o Bolsonaro sair é uma vantagem. Ah, mas quem vai entrar? Não, se o Bolsonaro sair é uma vantagem. Quem vai entrar? Olha, que seja quem for, se o Bolsonaro sair é uma vantagem. Que volte o Temer. Se o Bolsonaro sair, é uma vantagem. É aquele momento que a gente fala, fica Temer, não sai e entrega o governo para o Bolsonaro, não. É o único momento que a gente fala, não, o Temer não devia sair. Né? O fora Temer cai exatamente no momento que o Bolsonaro é eleito. Não continua Temer. Então, esse é o ponto mais importante. Minimizar o estrago. A saída do Bolsonaro é lucro para o Brasil, de qualquer maneira. Quem vai entrar no lugar? A opção que está hoje para entrar no lugar é o Mourão. Ah, vamos comparar o Mourão com o Bolsonaro. Não tem opção pior que o Bolsonaro. Então vamos falar no que o Mourão é melhor. Simples assim. Porque não tem opção pior que o Bolsonaro. Se alguém aí tem dúvidas que existiria uma opção pior que o Bolsonaro, você não entendeu ainda o que está acontecendo com o Brasil. Exatamente, Léo, concordo com você. É como se você tivesse assim o capeta e um aprendiz de capeta. Primeiro você tira o capeta, e depois você vê se o aprendiz de capeta vai ser capeta ou vai ser corrigido, né? E se transformar em capeta, tem que se mobilizar contra ele também. Augusta Batista está dizendo, a decisão do STJ pode ter precipitado o desembarque da mídia e da elite da proposta do Bozo? Bom, o STJ reduziu a pena do Lula, né? E o Lula tem que sair, na pior das hipóteses, deveria sair já, mas na pior das hipóteses vai ter que sair no final de setembro, começo de outubro, né? Evidentemente o Lula livre é uma situação totalmente diferente, mas eu acho que o que precipitou esse desembarque das elites é outra coisa, Léo. É a percepção de que a economia está indo para o saco, depressão econômica, e de que o Bolsonaro é uma ameaça à existência do Brasil. O Bolsonaro não é só uma ameaça à economia, não, porque o projeto dele de entregar o Brasil aos Estados Unidos pode levar até uma desintegração territorial do Brasil. É a maior ameaça que o Brasil já viveu em sua existência, né? O Everton está dizendo, votantes de Bolsonaro já começam a se arrepender aqui no Espírito Santo também. Um forte abraço a todos do canal. Esse arrependimento é muito bem-vindo. Carlos Alberto, Léo, parabéns pelo programa com Altman. Estou com o Breno. Trocar Hitler por Himmler não iria mudar nada. Tudo bem. Então, vamos imaginar, então, que o Bolsonaro é um Hitler que a gente já conhece. O Mourão é talvez um Himmler que poderia ser pior do que o Hitler, né? Porque o Himmler era mais malvado do que o Hitler, mas tem que ver na prática. Zé Passos Aguiar, jumentos baterão os cascos e relincharão dia 26. O capim será por conta da Havan. Roger Melo, tem sido um período muito didático para quem tem capacidade de aprender. Venho tentando abrir os olhos e os corações dos bolsominions sem muito sucesso. Os bolsominions que ainda não estão na vida, na luta diária, né, na batalha, estão estudando, estão trabalhando, esses têm dificuldade para aprender mesmo, mas as pessoas que estão no dia a dia vendo aí tudo afundar, né, toda a economia indo para o saco, né, as pessoas que se formam, não têm emprego, né, essas estão começando a aprender que o negócio não é tão simples. Léo, para falar sobre o Lula, notícia muito importante, né, eu queria que você comentasse isso também, o fato do Lula estar apaixonado, querendo sair da cadeia e se casar, né? A prioridade do Lula, então, é se casar com a Rosângela, que é uma socióloga que ele conheceu nas caravanas. Como é que você viu esse fato? Teve algum patrulhamento, sabe? Mas não foi muito, não. A reação foi muito positiva ao Lula. As pessoas dizendo, pô, o Lula está vivo, é um cara que está pensando, está alimentando a alma dele com coisas boas, né? Como é que você viu essa notícia do fim de semana? Olha, eu vi que o Lula tem muito amor para dar, né? É uma coisa interessante porque digamos que a percepção dele de importância de uma família, importância, né, de estar bem, de que a vida continua, né? O próprio Lula tem uma expectativa de viver pelo menos mais 20 anos, o Neto já falou que vou viver mais 20 anos, e agora quer constituir uma nova família. O Lula está aí, pau para toda a obra, e vai voltar para o Brasil da forma como a gente conhece o ex-presidente Lula. Lógico, teve a esposa exterminada pela Operação Lava Jato, mas ele volta para os brasileiros, assim como os brasileiros o conhecem, né, como uma pessoa feliz, com vontade de fazer, com vontade de transformar e bola para frente. O mais importante do Lula é isso, né? Ele não deixa
os tropeços da vida colocarem o Lula numa situação de depressão, numa situação de desânimo, numa situação de desespero. O Lula é bola para frente, né? Assim, vamos tocando a vida, porque a vida continua. É por isso que eu penso que talvez seja o único político capaz de dar sequência nesse Brasil de hoje, porque a maioria da classe política começa a ver o estrago que foi feito, talvez como uma coisa irremediável. É o que eu falo, olha, eu vejo o estrago de uma forma tão assim, um estrago tão gigante que o Brasil viveu, que eu não sei como eu faria se eu fosse presidente para recuperar o Brasil depois de todo esse estrago. Depois dessa situação aí do Brasil ter se posicionado, né, de uma forma contra os países árabes, países extremamente parceiros do Brasil, eu fico pensando, como seria hoje governar o Brasil? O Lula não tem problema com isso. Ele vê, olha, se tiver que governar o Brasil, eu vou governar o Brasil. Não, mas o Brasil tem muito bolsominion. Não, eu vou governar para melhorar a vida do bolsominion. Não, mas o Brasil tem empresário babaca igual o cara da Havan. Eu quero duplicar o patrimônio do cara da Havan. O Lula tem essa perspectiva. É uma coisa que a gente tenta pensar como que uma pessoa consegue fazer o que o Lula faz, né? Amar o próximo como si mesmo e ter essa característica aí de levar um tapa e dar o outro lado da cara né, essa postura do Lula de construir uma nova família é muito isso. Olha, a vida continua, enquanto eu estiver vivo, eu vou levar a vida da melhor forma possível e acaba dando para a gente uma certa expectativa, né, de um político que vai continuar fazendo o melhor que ele pode fazer, sem olhar para trás, tentando ver os problemas como sendo um obstáculo para o futuro. Isso aí, Léo. A Enia está dizendo aqui, ó, o amor é lindo, Silene Godoy, Lula apaixonado, muito legal. As pessoas mandando vários corações aqui para o Lula, né? Tem o perfil Vermelho Amor dizendo vermelhoamor.com.br, perder la ternura jamais, né? Ai que endurecer, pero sim perder la ternura, já dizia Che Guevara. Neto Oliveira, sou contra essa divulgação do romance do Lula, só vai dar munição a esses bolsominions, a essa escória da internet. Essa divulgação foi uma divulgação acidental, né? O Lula recebeu o Celso Amorim e o Luiz Carlos Bresser Pereira, ele deve ter confidenciado, o Bresser colocou no seu Facebook, talvez imaginou que pudesse divulgar, imagino que não tenha sido combinado com o Lula, mas o fato é que do limão fez-se a limonada, a repercussão foi muito positiva para o Lula, né? E a Ritinha Bifano está aqui batendo palmas dizendo que o Lula agora vai ganhar uma conja, Léo. O Lula vai ter a sua conja também. Léo, a gente está aqui com um público maravilhoso, 7.500 pessoas ao vivo aqui no Léo ao Quadrado, né? Muita gente nos acompanhando. Eu queria agradecer a todos, pedir as inscrições no canal, que todos divulguem também nos seus grupos, e quem puder se tornar membro é do lado do botão inscreva-se, né? Ao ser membro você ajuda a apoiar a mídia independente no Brasil. Quem puder ser assinante, melhor ainda, brasil247.com/apoio. Quem puder apoiar os jornalistas pela democracia, só craques, brasil247.com/democracia. Léo, passo a você para fazer as suas palavras finais nessa segunda-feira, né, no nosso primeiro Léo ao Quadrado da semana. Bom, Léo, eu queria agradecer muitas pessoas, nós estamos com a audiência realmente crescendo, e eu queria agradecer o carinho das pessoas por participarem com a gente aqui todos os dias no Léo ao Quadrado. Queria pedir às pessoas que compartilhem, né, para a gente aumentar o alcance, e que também convidem amigos para se inscreverem. E eu não gostaria de dizer para vocês que aceitem o Mourão, mas vejam o outro lado da história, que comemorem a possibilidade da destruição, né, a grande destruição, ser interrompida, né? Então não se trata de, nesse momento, pensar na possibilidade do Mourão virar presidente, mas do Bolsonaro deixar de ser presidente. Talvez seja essa a forma de olhar para o que está acontecendo sem sofrer demais. Então, muito obrigado, eu volto às 10h30 e até lá. E olha aqui, teve um cara que eu acabei de ocultar, está dizendo assim, Lula está preso, kkkkkk, né? Na verdade é o seguinte, o Lula está livre, o Lula está amando, quem está preso é quem está prisioneiro do ódio, né? As pessoas que estão zombando, tirando sarro, né, tem que perguntar, será que assim, às vezes o cara livre não consegue ter uma namorada como o Lula está arrumando que está preso? Então o Lula está livre, né? Está com a alma livre e essas pessoas estão prisioneiras do próprio ódio. Obrigado a todos, Léo, obrigado a você, e daqui a pouco tem o Boa Noite 247 com Gisele, Alex e Paulo Moreira Leite. Valeu, Léo!